Cultura, uma palavra de significado amplo. Para cada grupo, ela pode representar coisas distintas, mas fato é que a cultura, em todas as suas expressões, ela é transformadora para a sociedade. Ela salva vidas, gente. E no Diálogos de hoje nós falaremos sobre cultura e arte. E eu recebo aqui no estúdio o presidente da Fundação Cultural aqui de São José, Tom Freitas. Seja muito bem-vindo, Tom. Obrigado, Dani. Um prazer estar aqui conversando com você, com os nossos amigos da TV Câmara, aqui nos Diálogos da Cidade, falar um pouco sobre gestão cultural. É um tema tão importante, né? Quando a gente fala em termos de sociedade, na educação, tá muito envolvida também. Antes só da gente começar, eu quero reforçar que a TV Câmara de São José dos Campos preza pela acessibilidade e a gente tem conteúdo 100% traduzido em Libras. E aqui no Diálogos não é diferente, então a gente vai ficar até o final, né, o programa todo aí com essa tradução. Vamos lá então, Tom, né, para a gente esmiuçar, nosso público é bem diverso. Vamos começar ali do início. O que de fato é cultura? Como que você definiria? Olha, cultura, você tem vários aspectos que você pode ajudar a compreender, né? Você tem aspectos antropológicos, você tem aspectos sociais, aspectos econômicos, são várias dimensões, né? Mas eu acredito que a cultura é tudo aquilo que o ser humano produz dentro do imaginário dele. E claro que eu vou mais para o aspecto artístico, ou das culturas populares, ou das manifestações populares, mas a cultura ela está ligada à troca, né, ao diálogo, à alimentação, à roupa, a essa produção do simbólico, né? Eu acho que está dentro dessa produção do simbólico. É engraçado, né? Esse termo, né, se a gente for parar para pensar, a cultura, por muito tempo ela foi tida como algo para a elite, né? E hoje, felizmente, né, isso já está mudando, né? Já mudou de fato, ela é muito mais democrática, né? E isso a gente fala também, aqui em São José dos Campos, né, trazendo para a nossa realidade, a própria fundação, né, traz os espetáculos mais voltados ali para a cultura erudita, cultura popular também, os dois são amplamente, né, fortalecidos. Sem dúvida, essa visão, né, desse distanciamento de uma década para cá, e principalmente aqui em São José dos Campos, a gente vem desenvolvendo uma política pública para a área da cultura que atenda todos esses olhares, né? Uma cidade de quase 700 mil habitantes tem essa pluralidade de olhares e de gostos, né? Então, do erudito, do popular, e a gente tenta romper, inclusive, com esse distanciamento entre eles, né? Inclusive, a gente trabalha esse hibridismo, né? Essas linguagens que pode estar se interagindo, né? A gente pode ter uma orquestra tocando chorinho, né? Uma orquestra tocando rock. Então a gente tenta trabalhar também o que tem entre essas linguagens, né? Mas sim, hoje a gente desenvolve dentro da cidade, a gente está com 10 casas de culturas, então tem essa capilaridade de estar em vários bairros de nossa cidade, e cada casa de cultura tem uma característica. Então, esse agente cultural, esse coordenador da Casa de Cultura lá do Novo Horizonte, ele tem um diálogo com aquela população que mora ali próxima à Casa de Cultura. Então, ele vai trabalhar essencialmente dentro das várias linguagens artísticas, de teatro, de dança, de música, mas características daquela comunidade, diferente da Zona Norte, que tem uma outra característica, né? Então a gente tem muita viola caipira, até pela comunidade. Eu, como mineiro, tenho que defender, como filho de mineiro, eu tenho que defender minha turma, né? Mas na Zona Norte, por exemplo, você tem uma população muito grande mineira e que tem as suas características culturais, as suas identidades culturais ali que se manifestam. Então, você tem uma tendência a você ter rodas de viola,
um cinema que lida com esse fator, diferente de outros bairros. Na Zona Sul, você já é muito forte, o hip hop, né, já uma linguagem de street dance, enfim. Então você, para entender essa cidade, para desenvolver esses vários públicos, você precisa estar em diálogo e pesquisando o que está acontecendo. Mas, no entanto, a gente também trabalha o oposto. Poxa, mas você só gosta de viola. O que você acha de experimentar uma guitarra? Sabe? Então a gente vai introduzindo, porque a gente entende a importância dessas pessoas poderem acessar o hip hop e a música erudita. Né? E tanto um como o outro, quando realmente vê uma apresentação de boa qualidade, de um artista que ensaiou, que se dedicou. Porque o artista é isso, ele não pega só um instrumento que seja musical ou um bailarino, enfim. É muita técnica, é muito estudo, é muita dedicação para chegar na apresentação final. Então, se você vê uma apresentação com qualidade, não importando se está no campo do erudito, ou do popular, ou do street, sendo de boa qualidade, você passa a prestigiar aquilo e a respeitar aquela linguagem artística. Sem dúvida, e aí pode descobrir novos gostos, né, talentos, também é uma oportunidade, porque está sendo ofertada ali opções, né? Você falou da roda de viola caipira, inclusive a gente fez um programa sobre as casas de cultura, a gente acompanhou, muito interessante o trabalho com o pessoal, e Tom, a gente falava aqui, né, antes de começar o programa, tem essa procura, né? A gente tem um público bem diverso mesmo, né? Aqui, seja quando tem um espetáculo né, da orquestra, por exemplo, um espetáculo mais popular, tem a procura, né? São José é bem diverso nesse sentido também, né? Além do, claro, importante de estar ofertando para que novas pessoas tomem gosto, né, pela coisa. Sim. Tem, Dani, tem. Existem alguns circuitos que a gente vem criando ao longo dos anos, como o Circuito Cultural Central, que é uma proposta de ocupação da área central, com atividades artísticas, com pessoas. Então a gente, por exemplo, esse Circuito Cultural Central, são vários espaços, são 10 equipamentos que nós temos na área central, que tem uma programação de segunda a domingo. Então, e uma programação diversificada. Você tem o hip hop, você tem o erudito, você tem a dança clássica, você tem o street, você tem cursos de história da arte, você tem exposições, mas é um processo de formação de público. Então, óbvio, tem áreas e linguagens que você já tem um público formado. Como a gente estava falando, quando a gente abre as inscrições para acessar os convites da apresentação da orquestra no Teatro Municipal, em meia hora eles se esgotam. Diferente, às vezes, de um show de uma música mais alternativa ou de um artista que trabalha uma linguagem contemporânea, assim como o balé e a dança contemporânea, né? Você tem mais público para o balé do que para a arte contemporânea, né? Mas esse exercício de política pública, né? Essa implementação de uma política pública de continuidade, ela é essencial. No Cine Teatro Benedito Alves, por exemplo, que é um desses equipamentos do Circuito Cultural Central, lá a gente tem toda sexta-feira o Sexta em Cena, um espetáculo de teatro. Todo sábado, os sábados musicais, um espetáculo de dança. Então, no começo, dava 10, 15 pessoas, depois 30, depois 60, depois 120. Um amigo que vai falando, vai levando um outro, né? E vai formando esse público. Então, parte é a qualidade que você apresenta, então eles veem o espetáculo e veem que tem qualidade, e parte é essa insistência, essa continuidade. Então, o público começa a dizer assim, nossa, eu nem preciso ver que espetáculo é. Eu sei que se eu chegar no centro, na sexta eu tenho um espetáculo de teatro. E é certo isso. Então, daí você vai formando isso. Então, são estratégias de gestão cultural, de formação de público, né? E de acesso a essas linguagens que a gente vem apresentando para a cidade.
Sim, e olha só, a gente está aqui com o presidente da Fundação Cultural, né, gente? Olha, até 1985, a política cultural de São José dos Campos era gerida pelo então Departamento de Cultura da Prefeitura aqui da cidade. Mas aí houve uma grande movimentação, né, por uma instituição cultural para ter mais autonomia. Aí naquele mesmo ano, em novembro, foi aprovada a Lei Municipal 3.050, que é de 14 de novembro de 85, como eu falei, autorizando a criação da Fundação Cultural. E aí, em 87, essa autarquia passou a se chamar Cassiano Ricardo, em homenagem ao poeta joseense. A partir daí, foi um marco, né, a partir desse dia para a cultura de São José dos Campos, porque a partir daí muita coisa mudou, né, expandiu. Sem dúvida, Dani, esse formato de fundação cultural, Cassiano, de fundação cultural, ele neste período, ele era um formato de gestão que foi implementado em algumas cidades, né? Então, algumas cidades não estabeleceram a sua Secretaria de Cultura ou a sua Diretoria de Cultura. Muitas delas eram ligadas a uma outra secretaria e outras formaram as suas fundações. E muitas delas deram muito certo, que é o caso da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que está indo aí para 40 anos, né? Então, é um modelo de gestão que ele é mais ágil, né? Embora hoje você já tenha outros modelos de gestão, que é no caso as OS da cultura, né? As organizações sociais, que é um modelo que tem dado muito certo também de 20 anos para cá. Né? Muitos e eu venho um pouco desse núcleo, né? Eu fiquei 10 anos trabalhando para o governo do estado por meio de OS, que hoje o governo do estado, a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, ela praticamente não faz a gestão de equipamentos ou de programas. O que ela faz ela dá as diretrizes, o recurso e fiscaliza. As OS é quem implementam, é que executam, que fazem os seus planos de trabalho com metas claras, objetivos claros para atender essas diretrizes da secretaria, né? Então, esse é um formato contemporâneo, né, que é muito interessante também e que a Fundação vem se adequando a isso também, né? A essa forma de gestão que é a gestão por meio de contrato de gestão com OS, né? Bacana. Mas, não, imagina. A gente continua falando desse assunto daqui a pouquinho, porque agora, olha só, vou chamar um VT. Como a gente está falando aqui, não dá para imaginar a sociedade sem cultura e arte, né, gente? Elas fazem parte da nossa construção como sociedade. E o Matheus Andrade, ele foi conhecer um pessoal bastante interessante e vai mostrar para a gente agora. Vamos conferir. Elas traduzem sentimentos, contam histórias e refletem a identidade de um povo. As exposições de arte têm ganhado cada vez mais espaço em São José dos Campos. Essa aqui traz obras de 13 artistas de 8 cidades e 3 estados diferentes, cada um com suas próprias técnicas e estilos. Arte abstrata, figurativa, fotografias. A Daniela veio de Minas Gerais só para expor na cidade. Eu escolhi São José dos Campos porque aqui é uma cidade da região de São Paulo, que é um polo muito importante no quesito do mercado artístico. Então, já ter uma exposição aqui é muito importante. E, então, eu comecei a ter essa pesquisa, a me aprofundar sobre as manifestações culturais, sobre o porquê que elas são feitas, qual que é a história por trás dela, qual que é a tradição que elas estão trazendo. E os meus quadros, eles têm essa carga, né, essa riqueza. O primeiro é o de Moçambique, que é uma dança que é feita durante a festa de Nossa Senhora do Rosário, em Minas. E a de baixo é uma imagem de um item do Festival de Parintins, que é um festival que acontece no norte. A Fernanda veio de mais longe ainda, da Bahia. Os quadros dela são feitos a partir de técnicas da bioconstrução. Acho que espalhar as ideias mesmo, as diversidades, né? Um trabalho como o meu não é muito visto,
Na verdade, eu sou pioneira nesse tipo de arte, assim, de quadros com terra em alto relevo e baixo relevo, né? Trazendo também uma arte visionária. Então, eu trouxe técnicas de construção de parede, técnicas artísticas de revestimentos da bioconstrução, da construção natural, para a parte dos quadros, né? E é no trabalho dos artistas da nossa região, como o do André, que percebemos uma ligação ainda mais direta com o nosso dia a dia. E aí eu comecei a pintar os pássaros que eu encontrava em minha volta, assim, né? Que é a cambacica, que é um passarinho que está sempre presente nos bebedouros de beija-flor e tal. E comecei a abrir meu leque na região, assim, né? E eu fui me apaixonando pelas cores, pela diversidade, e tem pássaro para pintar até o final da minha vida. A Alice nasceu no Mato Grosso do Sul, mas vive em São José desde 1 ano de idade. Ela acompanhou o desenvolvimento da cidade e não foram só avanços tecnológicos, não. Para Alice, a cultura joseense também ficou mais rica ao longo do tempo. E eu vi São José nascer, né, uma cidade industrial, muito concreto, né, e ela foi crescendo, e hoje eu vejo que a arte ela está muito difundida, né. Uma pintura pode parecer simples traços à primeira vista, mas olha, essas obras de arte representam muito mais do que isso. São como conversas ativas. O artista traz suas referências, enquanto o público traz suas próprias interpretações. Essa conversa ganha ainda mais fôlego na arte abstrata. Então não são muitas pessoas que veem meus quadros, mas o pessoal da família, para quem eu presentei, ou vão na minha casa e veem os quadros e tal. E a interpretação deles, às vezes, é completamente diferente daquilo que eu pensei no momento, né? E às vezes você não pensa em nada também, você só faz. Esse quadro aqui, para mim, ele remete ao espaço, tal. Alguém já falou que ele remete à água. E em meio às galerias tem espaço para todos, para os iniciantes e para os experientes. Aos 17 anos, a Clara já é artista. Eu lembro até que eu tinha vários livros de colorir, era só colorir, não era nem desenhar. E aí foi fluindo, então desde os 12 anos eu comecei a pintar e eu comecei a querer experimentar várias maneiras de pintar. Então foi desde o figurativo até o abstrato e hoje eu permaneci nessa identidade. E quanto mais exposições que aproximam o artista da população, mais o Vale do Paraíba se estabelece como um polo de criação e expressão artística. A vida sem arte é uma vida sem graça. Eu fico imaginando o que o artista pensou quando ele fez aquela arte, né? E depois eu fico tentando sentir a arte para ver o que ela passa para mim. O que eu sempre falo quando me perguntam como que eu começo, faço faculdade, isso não precisa. Pega alguma coisa e produz, e pinta, e risca, e muda, e cria. E aí o processo do artista vai criando. A pessoa, às vezes, é artista e nem sabe. É só se soltar e não ter medo. Faz para você mesmo que já está muito bom. Tá aí, muito legal. A arte é necessária e transforma, né, gente? A gente está com um tempo curtinho, vamos para o intervalo. Na volta, a gente repercute aqui com o Tom. Voltamos já já. De volta com Diálogos. No programa de hoje a gente está abordando, discutindo aqui sobre cultura e arte. E eu estou recebendo aqui no estúdio o presidente da Fundação Cultural aqui de São José dos Campos, Tom Freitas. Tom, antes de ir para o intervalo, a gente viu, né, a reportagem, excelente reportagem por sinal, né, a gente viu ali vários artistas. Quando a gente fala de cultura, né, além dessa introdução que a gente viu, o quão ela é importante para a formação de um cidadão, né, de um ser humano, ela também, a gente viveu um período recente, né, de pandemia, e ela também foi ali fundamental para a nossa sanidade mental também, né, para a nossa saúde nesse momento, né? Sempre é, mas nesse momento em específico a gente também se viu ali muito testado e a cultura e a arte fizeram ainda mais diferença, né? Você sabe que a gente faz uma análise desse aspecto da importância da cultura, né? Que enquanto artista, enquanto gestor, a gente sempre frisa isso, né? A importância da cultura, defende isso. E no período da pandemia ficou muito claro, né? Muitas pessoas que até então não entendiam esse universo da criação artístico e da cultura em si,
percebeu a importância do artista, a importância da produção artística, que foi o que nos manteve com uma certa sanidade naquele período de insanidade que vivemos, né, na pandemia. Então foi um respiro, foi um conforto para a alma, né, você acessar aquela produção artística, seja cinematográfica, de séries, sejam as lives, os shows apresentados, enfim. O ser humano passou a valorizar mais a arte nesse período. E de lá para cá a gente percebe que ele passou a valorizar mais também o encontro, que às vezes ele não percebia. Não vou ao teatro hoje não, tal. A gente ficou tanto tempo confinado que o pós-pandêmico, nossa, olha que coisa boa a possibilidade de estar aqui olhando para você, vendo um espetáculo ao vivo. Isso tem sentido, né? E não era tão valorizado. Hoje você vê que existe essa valorização maior desse encontro, né? A arte, esse momento do encontro entre as pessoas, das ideias, né? Da discussão das ideias. E enquanto ser humano, a gente hoje, por exemplo, a gente tem um núcleo formativo dentro da fundação, dentro do campo da gestão da fundação, a gente criou alguns eixos, né? O eixo de formação, o eixo de difusão, eixo de fomento, e no eixo formativo, que são as oficinas culturais, e hoje a gente tem em torno de 5.000 alunos fazendo oficinas culturais anualmente, de teatro, de dança, de música, graças a um convênio que temos com a Secretaria de Educação. Então, no contraturno, a gente realiza essas atividades formativas de arte, além das 10 casas de cultura, em mais de 60 escolas. Então, a gente tem quase 70 equipamentos culturais, né, dentro da cidade. Então, quando ele acessa essa atividade formativa, ele está tanto conhecendo a área específica, ele vai fazer um curso de teatro, dura 1 ano, e quando termina esse curso, ele vai, no mínimo, ver um espetáculo de outra forma. Ele vai entender, quando ele chega num teatro, o que é, nossa, aquele grupo ensaiou, teve figurino, tem trilha sonora, tem luz, tem som, tem texto, tem dramaturgia, tem cenário. Ele vai entender, então ele vai dialogar mais com o campo da cultura. E daí entra no que você estava falando no começo, né? Durante muito tempo, o campo da cultura e da arte ficava apenas para um grupo social ou econômico. Hoje, não, isso se difunde graças também a esse processo de formação de público que acontece, né, em escolas públicas de forma gratuita. Então, elas acessam essa produção. Então, alguns vão entender aquela linguagem, outros não, outros querem se inserir dentro do campo, ser um profissional da arte, né? Então, daí a gente tem uma outra possibilidade que são os nossos núcleos qualificativos, que é a nossa orquestra, o nosso núcleo de dança, a companhia de dança, o nosso coro e o nosso núcleo de circo. Então, aqueles que passaram por esse processo e queiram se desenvolver, se qualificar, eles passam por um processo de banca para entrar dentro da orquestra, por exemplo. E daí ele inclusive tem uma bolsa para estar estudando teoria e prática, individual e em coletivo, e tudo isso dentro de um processo de formação humana, ele vai acessar a criatividade. Então, mesmo aqueles que só tiveram o primeiro contato na iniciação, eles vão se transformar num ser humano melhor, eu tenho certeza disso. E num profissional melhor também. Porque cada vez mais a gente percebe que os profissionais, seja médico, advogado, arquiteto, enfim, o campo que for, jornalista, o campo que for, se ele teve acesso à atividade artística, ele tem um acesso à criatividade. Sim. E que é o que precisa, o mercado contemporâneo, ele pede profissionais criativos, né? Então, e a arte acessa esse lugar. Sim. Além das referências, né, de sair dessa superficialidade também, né, a arte e a cultura, elas são, né, fundamentais. Fundamentais, ela abre esse caminho, né, para esse pensamento, para esse tipo de pensamento, né? Então, eu acredito muito nessa formação completa do ser humano que envolve ali o esporte, envolve vários fatores, mas a cultura e a arte, ela é essencial também nessa formação.
Sem dúvida. Vamos seguir daqui então. Olha só, gente, de acordo com o painel de dados, de abril a dezembro de 2023, foram gerados 577 mil novas vagas no setor da economia criativa, um salto significativo em relação aos 287 mil registrados no ano anterior, que no caso foi o 2022. Uma outra pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou um resultado significativo da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, no setor cultural. Para cada R$1 investido pela lei, o retorno é de mais de 6, demonstrando a capacidade do setor cultural e também da economia criativa de impulsionar essa atividade cultural e econômica local, É muito importante a gente falar dessas leis também, Tom, que muitas vezes, por falta de conhecimento também, muitas pessoas acabam não entendendo, criticando um pouquinho. Essas leis, elas têm um papel muito importante também, para a cultura. Dani, elas são fundamentais. E de alguns anos para cá, a gente vê a criação. Aqui em São José, por exemplo, a gente tem dentro do campo do fomento, a gente tem o Fundo Municipal de Cultura e a LIF. O fundo é um recurso direto investido no projeto, no proponente que tenha o seu projeto, passa por uma banca de avaliação com técnicos, com pareceristas. Caso ele esteja qualificado, ele recebe esse recurso diretamente. E a LIF, que trabalha com o ISS e o IPTU, que daí trabalha com a isenção. Além dessas que você citou, Lei Paulo Gustavo, a PNAB, que é o Plano Nacional de Cultura, e esse é um recurso que os municípios vão poder receber anualmente. A gente já fez a nossa tarefa em 2024, estamos fazendo ela em 2025, que é o plano de ação para acessar esse recurso e trazer para cá. No ano de 2024, nós conseguimos trazer de recursos externos em torno de 8 milhões de reais para aplicar em São José no setor da cultura. E é extremamente importante porque essa produção cultural, artística, que gera muito emprego, como você colocou alguns dados de geração de emprego, hoje a indústria criativa gera mais emprego que a indústria automobilística e que tem muito mais incentivo do que o setor da cultura. Então a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de uma cadeia produtiva que não é só o músico que está ali cantando em cima do palco. Não, ele tem a costureira que fez o figurino, tem o cenógrafo, tem o técnico de som, tem o técnico de luz, enfim, envolve muita gente. E dá para esticar isso. Tem o pipoqueiro que está na porta do cinema, tem o estacionamento que gerou. Direto e indiretamente. Direto e indiretamente. Tem o restaurante que depois que você viu um bom concerto, você, vamos jantar. Então você vai para um restaurante. Tem o turismo cultural da pessoa que vem para a cidade para ver um festival. Agora, recentemente tivemos o Festivale, por exemplo, a edição do ano passado, tivemos 300 inscritos do Brasil inteiro para selecionar 20 espetáculos, e vieram espetáculos de Manaus, de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, além da produção riquíssima que temos aqui em São José. Então você vem artistas de fora também, e o público para ver um espetáculo desse, às vezes vem daqui da região e acaba se hospedando aqui, se alimentando aqui. Então, você gera emprego, a economia criativa, eu acredito que seja a economia do futuro, a economia da criatividade, e o setor da arte está dentro desse campo, por isso eu acredito que essas leis são fundamentais para fomentar o setor. Sem dúvida. E olha só, agora a gente vai mostrar como a arte e a cultura se manifestam em diferentes contextos sociais e promovem a inclusão e transformação na sociedade. Vamos conferir. Em diferentes formas e em diferentes lugares, a arte faz com que pessoas se conectem, se descubram e se reinventem. O Washington é professor de dança, mas sua missão vai além de ensinar passos. Seu trabalho com alunos com síndrome de Down transforma a maneira como eles se veem e como são vistos pelos outros. Eu acho que eu não ensino, eu aprendo com eles.
É simples assim. Tem dia que você chega com a bateria bem arriadinha, porque é muito trabalho, muito compromisso, são várias coisas do nosso dia a dia, e quando você encontra com eles, cara, é algo que não tem explicação, irmão. Quando eles passam aquilo para você e você passa aquilo para eles, reverbera de uma tal maneira para todas as pessoas que estão ao seu redor. E tem aquele lance das pessoas olhar e falar assim, eles não são capazes, eles são muito capazes e surpreende. Uma forma de superar barreiras, de se comunicar e de se expressar. De passo em passo, os alunos se sentem parte de algo maior. Eu não vejo diferença com o Down e diferença com pessoas que não têm Down ou qualquer outra deficiência. Para mim são todos iguais. E a cobrança é a mesma. Então, assim, é a disciplina, é a técnica, é o feeling, vai dançar, é um balse que vai fazer. Se tem dificuldade, pega na mão, vamos fazer, vamos ensinar. Tem que ter a paciência, porque se você não tiver paciência, você não é um bom professor. Então, eu acho que eles... Por isso que eu falo que eu aprendo muito com eles nessa questão. Porque eles ensinam a você ter paciência, eles ensinam você a criar didáticas para fazer algo diferente para o crescimento de nós dois. Cada movimento de dança é uma forma de autodescoberta. A arte e a cultura são maneiras de expressar o que nem sempre é dito em palavras. E além dos salões, nas ruas e galerias a expressão também ganha forma, mas agora com cores, texturas e traços. Aqui, cada obra transmite uma mensagem única. O Salomão é mais do que um ilustrador. Sua arte é a oportunidade de expressar o que está guardado nas ruas, nos corações e nas mentes daqueles que, como ele, têm muito a dizer. Essa mensagem que eu quero passar é de identidade pessoal, identidade própria, mixigenação, né? O Brasil é um país muito mixigenado, tem muitas misturas de povos. Eu mesmo no meu sangue tem indígena, tem português, tem italiano, tem africano. E o que começou como um sonho de criança se expandiu para projetos maiores. O personagem criado por ele já ilustrou camisetas e gerou parcerias com marcas renomadas. Essas grandes marcas que eu acabei chegando, todas foram através de concursos culturais. E aquilo, né, tipo, sem retorno, acreditar em você e você... Pô, vou tentar. O trabalho ele se resume assim, tipo, dessa identificação, grandes empresários gostam, o pessoal da rua, então ele engloba bem isso, essa comunicação multi. Eu consegui reunir coisas de videogame, coisa tribal, urbano, natureza, então eu acho que é coisas que conectam as pessoas mesmo. Seja no ritmo de uma dança ou na explosão de cores de uma pintura, a arte ainda diminui a ansiedade, desenvolve a memória, disciplina e a expressão criativa. A dança é vida, ela transforma não só as pessoas, mas eu acho que cada um dos nossos bailarinos, até mesmo do professor, ele consegue transmitir algo que muitas vezes assim, ele tá assim, não está feliz, ele consegue transmitir na dança e a dança retorna aquilo para ele tão benéfico como uma felicidade. E a expressão corporal, assim, na questão de uma música que você pega, que é uma música que está falando uma coisa de uma luta, lutar por algo, ou mostrar algo diferente para as pessoas, ela demonstra nisso. Então, eu acho que a dança, ela trabalha muito a nossa expressão corporal e consegue libertar o sentimento, o feeling de cada um. É bem gratificante, né, essa parte, como artista, o que eu expresso para as pessoas, assim, sabe, de espelhar. Eu que moro numa cidade menor, hoje em dia as crianças me veem, vê as pessoas que eu atendo, né, e gostam de desenhar ou não gostam de desenhar, mas se espelham assim, sabe? Então, eu acho que a arte tem esse papel fundamental, assim, né, na vida social da nossa sociedade. Tá aí, então, muito legal. A arte é terapia e o que a gente falou, ela é democrática, né? Isso que é o mais interessante. Tom, a gente viu aí, né, pessoas que são diretamente impactadas, né, o quão a arte foi transformadora na vida dessas pessoas. A arte, a gente está falando aqui, a cultura e a arte, elas estão ali, né, junto com a educação, né? Com arte, com educação, com cultura, a gente vai ter uma sociedade, né, melhor, mais igualitária, menos violência. São muitas coisas que estão relacionadas ali.
Daí também a importância, né, de se investir principalmente nas periferias, né, para que a gente, porque a partir daí a gente muda muitas realidades, né, dá muitas oportunidades, como eu falei, né, dá chance dessas pessoas, né, sonharem, terem ali um futuro distinto do que elas vivem. Sem dúvida, Dani. E essa produção que é criada em áreas distantes, em áreas periféricas, é riquíssima. A gente identifica, por conta dessas ações que temos, né, nos bairros, uma criação fantástica, artistas fantásticos, que se não fosse por esse trabalho que a prefeitura desenvolve, que a fundação desenvolve, de dar acesso de forma gratuita a essa produção artística, a esses cursos formativos, eles nunca seriam ou um artista ou teriam essa possibilidade de se expressar e de conhecer esse campo artístico, né? Então a gente identifica grupos artísticos nessas áreas periféricas que tem uma produção, até pelo acesso ser diferente, até pela as vivências serem outras, elas são fundamentais até para entendimento dessa sociedade plural que a gente tem. Então, e por meio da arte é onde ela consegue se manifestar, consegue dizer sobre aspectos da realidade que ela vive, né? Então, com isso você interage com grupos sociais diferentes, né? Quando você coloca dentro de um festival produções que estão acontecendo em áreas periféricas, produções que estão acontecendo em áreas mais centrais, ou quando você leva também uma produção artística para essas áreas periféricas. Durante muito tempo se falava assim, vamos levar cultura para a periferia, como se a cultura não tivesse, como se a periferia não tivesse cultura, né? Hoje, numa perspectiva de política cultural mais inclusiva e mais contemporânea, se identifica essa cultura, e sim, a periferia tem cultura rica, tão boa quanto de grandes centros, né? E a política pública, do meu ponto de vista, boa, é aquela que é inclusiva, aquela que trabalha a integração e não o distanciamento delas. Senão não faz sentido, né? Senão não faz sentido. E para transformar o ser humano com um olhar mais humano, para diminuir a violência, eu acredito que esta é uma forma. A arte é um caminho, né? A arte é um caminho onde ele vai se expressar, onde o outro vai buscar entender o que ele está, a forma que ele pensa, vai partir para o diálogo, né? Uhum. E a criação artística está nesse campo, está no campo do sensível, né? Quando você está dentro de um teatro vendo um espetáculo, seja ele musical, de teatro, você entra dentro de um outro universo, você se permite entrar dentro daquele outro universo, né? Uhum. E com isso você passa a conhecer um pouco ter as sensações daquele outro universo. Eu acho que esse campo do sensível na arte é fundamental para o ser humano, né? Então, quando a gente pensa, né, fala em arte, cultura, existe um preconceito, né? Muitas pessoas ali torcem o nariz. Além disso, aí faz parte da educação, né, base, quais são os principais desafios que você vê para a expansão, né, para que a cultura e a arte ela chegue cada vez mais nas pessoas, né, que é um trabalho continuado, né, não pode parar por aí. Quais os principais desafios que você vê para essa expansão enquanto sociedade? Olha, ao longo dos anos e das políticas públicas criadas, né, no nosso país, principalmente no Brasil, você teve vários momentos, né? Desde políticas mais inclusivas, a gente fala um pouco políticas do acesso à produção, e que foi um grande caminhar, acho que foi um momento importante, que era o dar acesso. Hoje a gente está no campo do não só dar acesso à produção, mas dar a possibilidade das pessoas criarem também, né? Então, que é diferente, né? Você ver um espetáculo, uma produção, uma dramaturgia. Outra coisa é você
ser um criador, você ser um dramaturgo, você ser um artista, você poder se expressar, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios. E eu acredito que a parte formativa, ela é uma das soluções, né? Quando você dá acesso a cursos, essas pessoas vão poder conhecer técnicas, linguagens, formas de se expressar, né? E passam a ser produtores e criadores de obras de arte, né? Então esse é um dos desafios. O outro é o econômico, sem sombra de dúvida. É um setor que precisa de recurso público e é um setor que precisa dialogar com a iniciativa privada também. Ainda existe, em algumas áreas artísticas, em alguns segmentos artísticos, não, a minha produção não pode dialogar com a iniciativa privada. Isso tem que ser rompido. É diferente a produção dele. Quando ele está criando, é uma coisa. Quando a parte de investimento para que ele possa produzir aquilo e circular com aquilo, isso também pode vir da iniciativa privada, sabe? Por isso você tem esses estímulos hoje de leis de incentivos, né, como a LIF, que é a forma que o empresário tem de investir numa produção artística, né, e que é uma forma desse produtor poder criar e circular com ela, né? E que são, embora estejam no mesmo campo, são linguagens diferentes, né? Então esse entendimento também é extremamente importante para o produtor, para o artista, de saber que quando ele está criando é uma coisa e quando ele está captando recurso é outra coisa, né? A linguagem é a linguagem do empresário. O empresário vai querer saber o retorno que ele vai ter de mídia espontânea, o retorno que ele vai ter com a comunidade do entorno dele, enfim, e claro, a responsabilidade social, sem dúvida também. Já a produção artística não, ele quer produzir, ele quer transformar aquela ideia em um projeto, né? Então, esse é um outro desafio, que é o econômico, né? E formação de público. O brasileiro, ele precisa, o joseense, o brasileiro, embora isso está crescendo, mas a gente ainda está num processo de formação de público, como você colocou. Ainda existe o torcer o nariz. Eu vou no teatro, não gosto, música não gosto, música clássica não gosto, hip hop não gosto. Gente, conheça, acesse, sabe? Que você vai percebendo que, claro, você vai ter suas preferências, mas você vai acessar não impede, isso. Né, de deixar que você conheça mais coisas, o que é riquíssimo, né, para você, para o outro. Você falou da importância, né, desse trabalho integrado com a iniciativa privada. De fato, né, precisam se conversar mais para que a gente consiga alavancar esse assunto. Vamos para mais uma pausa, então, a nossa última de hoje, e daqui a pouquinho a gente retorna para continuar e concluir esse bate-papo de hoje sobre cultura e arte. Voltamos já já, fique com a gente. De volta. E pessoal, diversas ações e leis são criadas com o objetivo de fomentar a cultura, né? Os vereadores aqui de São José, por exemplo, aprovaram uma lei que cria a Loteria Joseense. A legislação determina que o valor arrecadado seja dividido em 3 partes. A primeira para prêmios e custeios, a segunda para a Seguridade Social e a terceira parte vai para ações sociais e projetos, sendo que 10% deste valor é direcionado para a cultura. Seguindo então, gente, muitas vezes, né, quando os artistas precisam participar de algo, algum projeto, algum edital, os processos têm várias etapas, né, às vezes é um pouquinho meio burocrático e é necessário atentar-se aos detalhes. Nós entramos em contato com o Fábio Perinotto, que é coordenador-geral da Diretoria de Assistência Técnica para Estudos para Estados, Distrito Federal e Municípios do Ministério da Cultura. E ele encaminhou um vídeo para a gente explicando um pouquinho melhor desse processo. Vamos conferir. Quando a gente fala de leis de incentivo, e no caso a gente fala de leis de incentivo que tratem do fomento direto, a gente está falando de procedimentos em que há um período de inscrição, normalmente mais curto, às vezes de algumas semanas, ou talvez 1-2 meses no máximo, em que a pessoa da sociedade civil, um grupo, uma organização,
com sem fins lucrativos, uma pessoa física, ou às vezes até um coletivo que não tem um CNPJ, ele pode vir a se inscrever e, por ser um edital de fomento cultural, ele se inscreve e, ao ser selecionado, ele diretamente já recebe o recurso da esfera pública. Por isso que esse é um fomento direto. Porque a partir do momento que teve o período de inscrição, teve o período de avaliação e está aprovado, foi selecionado, dessa maneira ele diretamente já recebe o recurso, sem passar por um intermeio, né, de relação com o que a gente chama aí da relação que existe quando é com as empresas no fomento indireto. Muitas vezes, quando a gente fala sobre políticas que sejam de leis de incentivo à cultura, a gente precisa compreender que tem dois mecanismos principais de divisão. Existem aquilo que a gente chama de fomento direto e tem o fomento que se chama fomento indireto. O fomento indireto, ele é atrelado a abatimento de imposto, ele é uma relação de incentivo fiscal. É o caso, por exemplo, na esfera federal, aqui no Ministério da Cultura, a Lei Rouanet, né? Ela é uma lei de incentivo à cultura por abatimento de imposto, no caso o imposto de renda. Então, os artistas, é importante se organizarem pelos prazos que existem ao longo do ano para poderem remeter propostas de projetos no Salic Web. Esses projetos eles passam por comissão de avaliação que tem representantes da sociedade civil, que tem pessoas do governo, né? Então é um processo bastante democrático, bastante crítico, né? De que projetos é que tem considerações, né? Condições para poder vir a receber o que a gente chama então de uma chancela, para, na sequência, vir a captar os recursos junto a algumas empresas, que essas vão estar abatendo impostos, vão estar direcionando o pagamento de parte do imposto de renda, no caso, para os projetos culturais que venham a ter tal aprovação aqui na comissão, dentro da esfera do Ministério da Cultura. Tá, então, obrigada, Fábio, por enviar um depoimento aqui para a gente. Tom, muitas vezes é um processo um pouquinho burocrático mesmo, né? E você falando dessas parcerias, né? É importante reforçar mais uma vez, ser artista, a vida dos artistas, né? Também muitas vezes não é fácil, né? Então é importante projetos de incentivo também, né? Para que eles consigam, né, manter também esse trabalho. Sim, existe essa burocracia, esses processos, eles são necessários porque é recurso público. Então, em qualquer setor, e não diferente no setor artístico, cultural, é necessário também. Você vai acessar um recurso público, você vai ter que escrever o projeto, você tem regras a seguir. Então, esse entendimento também, cada vez mais os artistas, os produtores estão entendendo isso, né? Não adianta resistir a isso. Se você quer acessar o recurso, você vai ter que escrever um projeto, você vai ter que seguir uma série de parâmetros ali que a Fundação Cultural, por exemplo, ela passa por vários setores ela tem o Tribunal de Contas, ela tem o Ministério Público, tem a própria Prefeitura, tem o seu conselho, ela tem o Conselho Fiscal, ela tem o seu regimento, isto é recurso público, tem. O que a gente tem feito e buscado é diminuir essa burocracia, né? Tudo que é possível dentro do campo do direito, da administração, a gente tem buscado. Então, por exemplo, a Fundação, em 2015, 2017, ela tinha em torno de 400 artistas, produtores e grupos que acessavam esses editais. De lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho de mapeamento, um trabalho de diminuição dessa burocracia, buscando instrumentais contemporâneos no Estado, no governo federal,
criando instrumentais em diálogo com o campo jurídico da cultura. Então, de lá para cá, de 480, a gente está com 1.500 artistas, grupos, coletivos artistas, acessando esses recursos hoje. Então, isso é democratizar também, isso é chegar em mais pessoas, né? O que foi feito de lá para cá? Diminuição da burocracia, mas também qualificação desses artistas. Uma série de cursos de gestão cultural, de elaboração de projetos, de instrumentais para que ele possa ter autonomia, para não só acessar os recursos públicos, mas também ir atrás de empresas. Então tem uma série, a gente tem investido muito nesses últimos anos na gestão cultural também, na produção cultural, na qualificação desses artistas, desses produtores, para que eles consigam acessar esse recurso, seja público ou seja privado. É uma forma, né, de você estimular aí o setor da cultura. Não adianta só você ficar distribuindo o recurso, tal, não, você também tem que ensinar ele a pescar, né? É diferente, né, a perspectiva. Sim, então a gente falou aqui, né, o objetivo desse programa foi falar, né, por que a arte e a cultura são tão importantes, por que se deve investir, né, são assuntos que não podem ser deixados de lado. Novo ano, né, agora 2025, o que a gente pode esperar também, né, desses investimentos aqui na nossa cidade, falando no setor da cultura, o que a gente pode esperar de coisa boa e o que também, reforçando, né, queria que você reforçasse mais uma vez, né, esse papel da cultura e arte, que é um processo, né, um caminho longo para que mais e mais pessoas, né, sejam adeptas. Aí quando eu falo ser adepta, né, apreciar, né, seja qualquer espetáculo, mas ser um apreciador desses, né, da arte e da cultura. São novos desafios, né? O plano de governo do prefeito Anderson para agora 2025 em diante, ele está na área da cultura. Eles são 22 propostas complexas, boas delas: criação de escola livre de artes, um núcleo de economia criativa, a Film Commission, que é estimular as indústrias cinematográficas aqui na cidade, tanto produtores locais como atrair produtores externos. Você tem grandes programas que têm que ser criados e que serão criados, mas vai exigir que uma equipe se dedique para isso. Eu tenho certeza que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo tem essa equipe se dedicando para isso. A sociedade civil também está próxima da Fundação, contribuindo para que essas políticas públicas sejam implementadas, e será um grande avanço, eu tenho certeza. Eu acho que a gestão cultural avançou muito até 2024 e agora ela vai dar um salto, porque são programas complexos, mas que vão alterar o sistema de arte e de cultura de São José dos Campos. No campo das artes visuais, principalmente, cinema é um campo que gera muito emprego. Com a Film Commission, atraindo produções para cá, estimulando as produções locais, eu tenho certeza que vai dar um salto, principalmente nesse campo das artes visuais e do audiovisual. E com isso as pessoas vão estar acessando, né? Acho que os programas já estão implementados, né? Eles já estão fortalecidos dentro das escolas, nas casas de cultura, no circuito cultural central. Cada vez mais se forma esse público. A produção artística local, ela é muito rica, muito qualificada. Os artistas se qualificaram muito no decorrer dos anos. Então você tem uma produção que sai inclusive de São José, que está em São Paulo, que está em outros países. Esse intercâmbio com outros países também a gente vem conversando muito. Nos anos anteriores tivemos mostra de cinema chinês, mostra de cinema francês, apresentações de óperas junto ao consulado italiano. Então a Fundação vem conversando com esses consulados, italiano, chinês, francês, e a gente precisa ampliar isso, né? Tanto para trazer artistas de fora, como para levar os nossos artistas para esses outros países também. Esse intercâmbio é importante.
esses são alguns dos desafios que a gente tem aí nesse caminhar nos próximos anos. Né? Que não param, né? É um trabalho gradual, né? Formiguinha. Tom, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer poder estar falando de arte, cultura e gestão cultural aqui com você. É isso. O Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc e também os nossos canais, que é o 12.3 da NET, o 12.3, canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. A gente fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 da tarde. Até mais!